O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou pelo pescoço e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai dos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração a seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós já escutamos esse evangelho em outras ocasiões. Quero apenas colocar algumas ideias para a gente poder rezar a palavra. Esse texto de Mateus, ele fala de uma enorme fortuna. Há outras traduções que dizem que o servo, o primeiro deles, que foi chamado para o acerto de contas, outras traduções dizem que este servo devia a quantia de 10.000 talentos em ouro. Um talento de ouro equivalia a 34 quilos. Tá? Então multiplique 34 por 10.000. E aí você tem a noção da dívida do cara. Ele devia 340 toneladas de ouro. Ou seja, ele tem uma dívida impagável. Não tem como solucionar este caso. Mesmo que ele seja vendido, a esposa, os filhos e tudo que ele possui, não vai juntar 340 toneladas de ouro. Por que Jesus fala de uma dívida tão grande? Ele exagera de propósito, para mostrar qual é a minha situação diante de Deus. E se você me permite, querido irmão, querida irmã, para mostrar a sua situação também diante de Deus.
Nós, cada um de nós, temos para com Deus uma dívida impagável. Os nossos pecados custaram a morte de Jesus. É uma dívida impagável. Se Deus nos deixasse a própria sorte, se Deus nos deixasse à mercê de nós mesmos, teria um único fim para cada um de nós: o inferno, ponto. Não haveria solução com as nossas próprias forças. O que a misericórdia de Deus faz? Ela vem ao nosso encontro e Deus propõe um trato com a gente. Eu não sei se você reparou, esse fulano que deve 340 toneladas de ouro, Jesus não dá nome a ele no Evangelho, não aparece o nome dele. Também é de propósito, porque ali no nome dele pode estar o meu, Aurélio, o seu, né? Jesus chega para mim e diz: Aurélio, você tem comigo uma dívida impagável, você não dá conta dela, você não tem jeito de lidar com ela, então eu quero apresentar a você uma solução possível, e é a seguinte: se você for capaz de perdoar tudo, sempre aos seus irmãos, eu passo uma borracha, eu apago a sua dívida para comigo. Isso é tão importante, isso é tão sério, que na única oração que Jesus deixou para nós, a oração do Pai Nosso, Ele coloca: perdoai-nos assim como, né? Para a gente nunca esquecer disso. Eu dizia no momento do ato penitencial que você pode pedir o perdão dos seus pecados, a misericórdia de Deus poderá atender você. Jesus ensinou assim, mas Jesus ensinou também que um outro jeito, talvez até mais garantido do que eu pedir perdão dos meus pecados, se eu fechar o coração e não perdoar, eu não vou ter os meus pecados perdoados. Jesus diz que o jeito mais garantido de eu ter os meus pecados perdoados é abrir generosamente o coração para dar perdão aos irmãos, àqueles com quem eu vivo. E Jesus diz assim: perdoar de coração. Tem muitos irmãos e irmãs que às vezes procuram a gente no atendimento, sofrendo até, e dizem assim: padre, eu já perdoei, mas eu não consigo esquecer a mágoa, a ofensa que me fizeram. O que Jesus diz no Evangelho? É assim que o Pai do céu fará convosco, se cada um não perdoar de coração aos seus irmãos. Eu queria só aproveitar para dar uma dica que talvez possa ajudar. Na concepção oriental, no modo de os orientais entenderem as coisas, o perdão nasce aqui, no coração. Por isso Jesus diz: perdoar de coração, porque a origem, segundo Jesus, do perdão está no coração. Se você não fizer esse perdão que nasce no coração chegar aqui, à lembrança, à memória, você vai ter muito problema muitas vezes. Porque dependendo da gravidade da ofensa que você recebeu, ao ver a pessoa, ou mesmo sem vê-la, muitas vezes essa ofensa, essa raiva volta à memória, volta à lembrança. Como é que eu trabalho isso? Vamos começar pelo começo. Perdão é questão de vontade. Se você for ofendido, você tem que se perguntar: quero ou não dar o perdão para quem me ofendeu? Se a resposta for positiva, se você decidir que vai perdoar, um bom jeito de fazê-lo, primeiro, é num momento de oração. Você se coloca em oração e diz para Jesus: Senhor, neste momento eu dou de coração o perdão para fulano de tal.
você fez uma parte importante. Falta fazer uma segunda, que é fazer o perdão caminhar daqui do coração para chegar aqui, ó. Para que todas as vezes que você lembrar da ofensa, você diga: eu já perdoei, deixa isso para lá. Dá para entender? Tem coisa, meu querido, que depois de um grande trabalho aqui na memória, você até pode esquecer. Tem coisa grave que você não vai esquecer nunca. Não quer dizer que você não tenha perdoado. Dá para entender? Lembrar é um departamento, perdoar é outro. Jesus manda perdoar de coração. É claro que se eu perdoei de coração, ainda não esqueci, mas estou trabalhando isso, eu não vou ficar jogando a ofensa do outro na cara dele todo o tempo. Isso não significa ter perdoado, né? Mas não é que, como às vezes a gente encontra irmãos e irmãs angustiados que dizem: eu perdoei, mas não consigo esquecer, então não valeu nada. Valeu. Vá trabalhando esse perdão, vá renovando esse perdão dia a dia, toda vez que for necessário. E por fim, só para terminar, eu queria dizer assim: Jesus diz que perdão é um ato de amor. Eu penso, seguindo um pouco o que está na primeira leitura do livro do Eclesiástico, eu penso que além de um ato de perdão, de amor, perdão é um ato de sabedoria, um ato de inteligência. Se eu sei que se eu não perdoar, eu não terei os meus pecados perdoados, negar perdão é um ato de muito pouca sabedoria, não é verdade? Então por isso eu digo, além de um ato de amor, perdão é um ato de grande inteligência. Quem é inteligente perdoa. Por quê? Porque a pessoa sabe, se eu não perdoar, eu não terei os meus pecados perdoados. Eu não queria usar o termo, mas vou usar. Negar perdão é um ato muito grande de burrice. Porque você sabe, se você não perdoar, você não será perdoado. Então, quem não quer perdoar, comete um ato de burrice muito grande. Então, além de amor, além de sabedoria, o perdão é extremamente terapêutico. Às vezes você foi ofendido, quem te ofendeu está tocando a vida livre, leve e solto, como a gente diz, e você que não perdoou fica se remoendo, a ponto até de pessoas adoecerem porque não conseguem perdoar. Então olha como o perdão é importante, né? Ele garante de Deus, quando eu perdoo, ele garante, o meu perdão garante o perdão de Deus. É um ato de sabedoria, é um ato profundamente curativo, terapêutico. Tem muita gente doente pela incapacidade de dar perdão. Vai se remoendo, vai se azedando, até o ponto de repente, deixar que o erro do outro, cometido pelo outro, acabe, desgrace, destrua a minha felicidade e a minha alegria. Então o Evangelho hoje é um Evangelho, gosto de dizer assim, tem textos da Bíblia que são muito bonitos para a gente rezar em cima. E tem textos da Bíblia que são muito importantes para a gente rever a vida e colocar em prática no dia a dia. Esse aqui é um do segundo tipo, da gente rever a vida e colocar em prática o perdão, se houver necessidade. Dá para entender a palavra? A última frase de Jesus é: de acordo com a generosidade com que você perdoar, é assim que o Pai do céu fará convosco. Amém?